Fique agora com Lições Fraternais com Daniel Segredo, mais um programa da Rádio e TV Fraternal. Olá, amigos e amigas da Rádio TV Fraternal, muito bem-vindos a mais um capítulo do nosso Lições Fraternais, como todas as terças-feiras, às 7h30, é lançado, colocado no ar, o Lições Fraternais. E dando sequência na nossa leitura conjunta, eu daqui, você daí, no Espírito da Verdade, hoje nós vamos atingindo o capítulo 86, os Novos Samaritanos. Então, vamos à leitura e depois a gente faz um comentário, uma reflexão sobre o que quer nos dizer os Novos Samaritanos. Os Novos Samaritanos. Quem ainda não caiu nos resvaladouros do erro? Quem ainda não se viu forçado a reerguer-se de muitas quedas? Tange as fibras do coração e estende a indulgência, servindo aos companheiros que o açoite da provação flagela e vergasta. Eis-los que surgem por toda parte. O doente recluso no manicômio, expirando a míngua de luz no crepúsculo da existência. A jovem acidentada, cujos olhos empalidecem para não mais fitarem o azul do céu. O moço que ostenta a saúde a brincar-lhe no corpo e a irreflexão a empurrar-lhe a alma para os antros do vício. A mulher que resume ao mesmo tempo e ternura de 1000 mãezinhas ao enlaçar o filhinho amado e enfermo, desfalecente e já sem forças para chorar. O homem de passo errante que se estira de cansaço sobre passeios e bancos da via pública, tentando conciliar o sono sem sonhos do supremo infortúnio. O cultivador do solo, preso a dores antigas e que não troca de vestimenta há vários meses de intensa luta. A dama elegante e bela que traz o coração repleto de enganos sob o colo estrelado de joias. O ébrio de olhar sem brilho e de lábios sem cor, que avança para o sepulcro, cambaleando aos soluços dos filhos entregues à ignorância e à necessidade. A velhinha encarquilhada, que ainda busca cozer farrapos de velhos sonhos. O sentenciado infeliz, cuja consolação é somente ouvir a orquestra dos passarinhos sobre as telhas do cárcere. Construindo o bem sem alarde, no sublime anonimato do amor fraterno, os espíritas podem e devem ser os novos samaritanos em plena vida de hoje. Embora humildes e pequeninos, mas convictos de que desfrutamos a eternidade, na qual já podemos viver felizes, sigamos Jesus, o excelso timoneiro, acompanhado à marcha gloriosa de suor e de luta que porfiam incansavelmente os nossos benfeitores abnegados, os espíritos de escola. Eurípides Barçanufo. Essa leitura dos Novos Samaritanos, ela faz referência ao Evangelho no capítulo 15, fora da caridade não há salvação, item 2, o que de bom precisa o espírito para ser salvo, parábola do bom samaritano. Para a gente falar um pouquinho disso, os novos samaritanos, a gente tem que lembrar qual é a história do samaritano. Então vamos lá relembrar, porque a gente já sabe, na verdade, de tanto que a gente já vem estudando o Evangelho. E que ele quer dizer o quê? Que um homem descia de Jerusalém a Jericó quando foi tomado por ladrões. E ali foi deixado, bateram nele, deixando-o quase morto. Roubaram seus bens e o deixaram ali quase morto. Aí, naquele caminho, passava um sacerdote que viu o homem atacado, mas ele fez como se nada houvesse ali e continuou a sua viagem, ignorando o homem ali. Passou depois um levita, próximo a esse homem assaltado e machucado, mas ele continuou adiante também. E um terceiro homem vinha, esse era um samaritano, ele vinha caminhando, ele passou pelo mesmo local, viu aquele homem quase morto ali, e aí ele teve compaixão e parou. E aí o que ele fez? Ele recolheu aquele homem, aproximou-se dele, tratou as feridas dele, colocou ele em seu cavalo, levou ele para uma hospedaria, cuidou dele, deixou ele lá e disse ao dono da hospedaria que deixaria mais 2 denários, que era um dinheiro da época, deixaria mais 2 denários para despesas, caso surgisse com a hospedagem daquele homem ali, e que ele voltaria e arcaria com as demais despesas caso houvesse. E aí, com essa história do samaritano, Jesus pergunta
faz a seguinte pergunta: o que é preciso... diante dessa situação que Jesus relatava, agora sim, o raciocínio estava em outro caminho. Jesus relata essa história do samaritano que passou, o samaritano ajudou, e aí uma pessoa lhe pergunta: o que é preciso fazer para ter a vida eterna? E aí Jesus volta a pergunta e diz: qual desses três, o primeiro que passou, que era o não levita, um sacerdote, depois o levita e depois o samaritano, qual desses três te parece ter sido próximo daquele que caíra em poder dos ladrões? E o doutor da lei respondeu: aquele que usou de misericórdia para com ele. E Jesus disse: então vai e faze o mesmo. Ou seja, se você quer a vida eterna, é através da caridade. Essa é a lição, assim, bem rápida do samaritano, através do que Jesus ensina. Mas aí entra uma questão importante que a gente precisa entender esses personagens para saber a razão por que um samaritano, por que um levita, por que um sacerdote. E aí a gente vai descobrir. O sacerdote era na época, ele era um ministro, um religioso, uma autoridade religiosa. O levita, eles eram israelitas da tribo de Levi. Eram pessoas que estavam separadas para cuidar das questões de santuário, do culto ao Deus, isso naquela época. E o samaritano? O povo samaritano, né, era um pequeno grupo étnico-religioso que eram oriundos lá da Samaria. Era uma região. E os judeus não se davam com os samaritanos, né? Os samaritanos não aceitavam muito bem Jesus. Então, Jesus foi até a Samaria, mas eles não acolheram Jesus na amizade, eles não receberam Jesus de forma plena. E aí a gente vai entender o quê? Né? Que os novos samaritanos, que Eurípides Barçanufo, esse texto é de Eurípides Barçanufo, ele elenca as situações que a gente vê no dia a dia de pessoas que necessitam, mas os samaritanos não aparecem, ou seja, os caridosos não aparecem. Mas antes da gente entrar nessa questão, que é mais fácil, do raciocínio, de fazer a caridade, de ajudar, de ser o próximo, de ser o bem para o próximo, entra essa questão de entender o que Jesus quis dizer com o samaritano. O samaritano era aquele de uma maneira, vou explicar assim, bem didática, era um povo que era excluído, era um povo que era colocado à margem, eles estavam mais distantes. Então eles tinham os cultos dele, eles faziam as suas atitudes religiosas, eles tinham os seus atos religiosos, mas eles viviam a vida dele lá dessa forma. Mas eram mal vistos, eram apontados como à parte. Eles eram os excluídos da história. Eles não estavam dentro do contexto histórico, eles eram excluídos, eles eram colocados à parte. E olha só, é isso que Jesus está chamando a atenção. O que Jesus quis dizer nesse contexto do Evangelho? Aquele que era excluído, que fez a diferença para o próximo. Aquele que era mal visto, aquele que era malquisto, aquele que não era agradável, foi aquele que ajudou. Porque o sacerdote que tinha conhecimento da lei, que tinha conhecimento da religião, passou como se fosse inexistente, passou como se cego fosse por aquele homem machucado e assaltado. O levita, que também eram os israelitas, que eram pessoas que cuidavam das questões do santuário da época e tudo mais, ou seja, tinha uma relação com a religiosidade, com a religião, mudou o caminho, fez outro caminho, passou longe daquele que precisava de ajuda. Mas aquele que era tido como excluído, como distante, como diferentão, vamos dizer assim, colocado à margem da sociedade, que eram os samaritanos, aquele foi lá e se sensibilizou. E não só ajudou, como foi além da sua simples ajuda de retirar aquele homem de lá, de tratar as feridas, mas como de lhe dar hospedagem, lhe dar garantia da recomposição física e mantê-lo lá custeando e garantindo o custeio, além do mais. Seria o que o exemplo a gente encontra, são simples, são atitudes tão simples que nós podemos fazer que a gente não se dá conta, mas traduzindo para miúdos hoje, trazendo para o dia de hoje, seria a mesma coisa que a gente percebe que alguém não está bem. E às vezes não é nem mal-estar físico, às vezes a pessoa não foi nem assaltada, às vezes a pessoa nem apanhou.
A pessoa está cansada, desanimada, está desgostosa com alguma situação da vida, está insatisfeita com alguma postura familiar, está em desavença conjugal, algum problema. A gente percebe aquilo e sequer eu pergunto para ela se ela está bem ou não. Mesmo que aquilo causa-me empatia no sentido de entender que aquela pessoa não está bem, e eu sequer perguntar para ela, está tudo bem com você? E se ela me disser, não estou bem, não tive um bom dia hoje, não estou num dia satisfatório, não tive um dia feliz, descoberta de uma doença, um parente enfermo, um parente que faleceu, ou comigo mesmo, enfim, a gente não tem a delicadeza depois, se for um conhecido, dar uma telefonada, de mandar uma mensagem. Você está melhor hoje? No outro dia, no dia seguinte? Você está melhor hoje? Foi exatamente isso que o samaritano fez. Ele acolheu, deu guarida, curou as feridas, limpou as feridas, deu assistência a um lugar para ficar, sustentou, e a gente, é isso que ele está falando. Porque quem é o meu próximo? Pode ser o de dentro da minha casa, pode ser com quem eu cruzo a rua, pode ser aquele carro que eu adentro através do transporte, pode ser aquela pessoa que eu encontro no transporte público. Então, assim, os exemplos são vários. São vários os exemplos que a gente pode fazer. E a lição, qual é? Não era questão de religião, mas era aquilo que a gente fala, é religiosidade, é ter a religiosidade dentro de cada um. Por quê? Quando aquela pessoa perguntou para Jesus, o que eu preciso para ter a vida eterna? E ele fala, qual desses três para você que atendeu ao próximo? E ele diz, aquele que fez o bem, aquele que resgatou, aquele que atendeu, que cuidou, aquele fez o bem, aquele fez bem para o próximo. Eu tenho que seguir esse exemplo, porque Jesus foi o que disse. Na conclusão dessa história, ele disse o quê? Então vai e faz o mesmo. Esse é o caminho para a vida eterna. Então, aqui entra aquela questão. Não é a religião que vai salvar, né? Não é a minha religião, a tua religião, não é a religião daquela pessoa, não é isso que vai salvar. É a minha conduta, é a minha postura, é isso que vai fazer o diferencial, é isso que vai fazer valer a pena. A minha postura de religiosidade, no sentido de empatia, de compaixão, de piedade para com o outro, de piedade não coitadinho, de saber que aquilo que ele passa pode se passar por mim, eu posso passar por aquilo também. Aquela dor que ele sente hoje, eu posso sentir amanhã. Então, essa é a compreensão. E então não vai ser a religião, mas vai ser, sim, essa chama acesa que Jesus colocou dentro de cada um de nós, né? Então, o aprendizado de Jesus é vasto por todas as religiões. Mas o foco é um só, é fazer o bem ao próximo. Quem é o próximo, não importa. É fazer o bem sem olhar a quem, né? Pietro Baldi, que era um filósofo, um estudioso, ele tinha uma frase que dizia assim, cada profeta, cada fundador de religião levou a sua mensagem do mesmo Deus, em formas diversas adaptadas ao homem e proporcionadas aos tempos. Não confundamos a sua forma com a sua essência. Então veja só, é exatamente isso. Qual é a essência? A essência é fazer o bem ao próximo, sem olhar a quem, sem distinção de raça, de credo, de etnia, de cor, o que seja, é fazer o bem ao próximo. Quem é o próximo? Aquele que cruzar o meu caminho, aquele que circunda o ambiente familiar. Então essa é a reflexão. E Deus é a nossa essência. Todos nós somos feitos para o bem, basta praticá-lo. E aí? Conhece a história do samaritano? Leia, releia o tema para entender novamente. Faça sua reflexão aí. Eu vou ficando por aqui e até o próximo capítulo do nosso programa. Obrigado pela sua companhia. Tchau. Você assistiu Lições Fraternais com Daniel Segredo, mais um programa da Rádio e TV Fraternal, sempre em sintonia com